e ali às vezes ocupa um cargo de poder, um pastor, alguma coisa assim, mas esses psicopatas são filhos, são namorados ou são namoradas, eles têm relacionamento, às vezes são pai. Como que a gente pode se preparar, se resguardar, às vezes, de um psicopata no nosso trabalho, às vezes nosso patrão, às vezes nosso colega de faculdade? Como identificar e como se resguardar dessa questão do psicopata no nosso convívio? Como identificar? Você vai ter que observar o que ele faz e não o que ele fala. Porque o psicopata é bom de falar. É. Por exemplo, um político muito corrupto, né? É, geralmente, quando alguém fala, eu falo assim, ele é ótimo, uma simpatia, conheci ele. Eu falei, gente, mas não sempre vai ser, Hum. né? Eu sempre digo, não olhe para o que a pessoa fala, vê o que ele faz, como ele trata as pessoas das quais ele não depende nada. Por Hum. exemplo, eu me lembro que uma vez eu desmanchei um namoro porque o cara era muito bom de papo, e ele deu o carro pro guardador do restaurante guardar, e ele falou, vai entrando para escolher a mesa. Eu falei, fui entrando. Aí eu esqueci a bolsa, que tenho TDAH, esqueço mesmo, voltei. Quando eu voltei, ele estava humilhando o guardador. Achei aquilo tão estranho. Aí sentou na mesa e não falou nada, como se nada Gratuitamente. tivesse acontecido. Mas do tipo assim, cuidado, bota uma coisa para sentar no meu carro, porque o meu carro, você trabalha a vida inteira e você não vai comprar esse carro. Não tinha a menor necessidade Caramba. de fazer aquilo. Uhum. Nenhuma. Como assim, a bunda do cara ia sujar o carro dele? Sim. Couro suja? E pra você era um querido. Maravilhoso. Tava achando aquilo ali, achei aquilo, falei, não, mas ele vai me explicar, deve ter acontecido alguma coisa, o cara xingou Uhum. ele, sei lá, ou ele pegou o cara, sei lá, pegando, arranhando o carro, alguma coisa. Aí não falou nada a noite inteira. No final eu falei assim, você teve algum problema com o guarda? Não, tive nada. Ele não viu que eu fiz o movimento de voltar e assistir. Nunca mais. Eu dei um perdido, nunca mais. É. Aí a pessoa, mas Bia, só por isso? Eu falei, só por isso? Isso revela as Hum. pessoas. Com certeza. Se as pessoas ficassem atentas aí, né? Ao que as pessoas Existe, fazem. existe muito uma questão assim, quer conhecer um bom namorado, Ou um observa bom filho. como que ele Trata a trata a mãe. própria mãe, Exatamente. né? Eu acho que talvez foi você que disse isso. Não, Eu lembro de ter visto isso em algum eu lugar. eu tenho um amigo muito bacana, e ele é gay, e ele namorando um cara um dia, ele chegou, ele foi vou tomar banho, não sei o que lá, e tá tomando banho, tá ouvindo assim, eu já te falei, porra, que eu não vou voltar, larga do meu pé, porra, mas eu trouxe assim, aí ele saiu do banho e falou assim, nossa, você estava falando com quem? Ele falou, não, estava falando com a minha mãe, que fica me enchendo o saco. Ele falou assim, Bia, ali, eu falei, tô com uma dor de cabeça. Ele pra mim, nunca mais Foi quero saber. embora. Pô, ele trata assim a mãe, minha É. filha. Pois é, porque passa o tempo, acaba a paixão, a pessoa começa a, igual você falou, né? Muito bem, você é aquela questão de quem não dependo, eu não sinto nada. Exatamente. Agora, o meu parceiro amoroso ali ainda tem uma fase de conquista, Eu tenho algum tipo de ainda tô interesse. ligado, ainda tô Exatamente. ligado, mas perdeu, conquistou, chegou, começou a morar junto, daí acabou, daí começa a agressão física, daí começa a viver o inferno na sua A vida, né? escalada do uso, né? Hum. O que é uma relação tóxica? A escalada do uso. Nenhum relacionamento tóxico, Fel, começa mal. Hum. Começa bem. Por quê? Tanto começa bem, que a gente chama o bomb em love, né? Tipo assim, geralmente um narcisista, um psicopata, quando começa a seduzir alguém, ele, você olha e fala assim, gente, é maravilhosa essa pessoa, essa mulher, esse cara. Porque ele faz tudo. Ele tem aquela coisa de fazer tudo, ele te estuda para Uhum. te agradar. Sim. Aí o que acontece? Quando sente que você está conquistado, ele começa a testar. Eu vou dar um perdidinho, eu vou dar uma sumida. Aí ele começa a testar o quanto você aguenta esse abuso. É um prazer pra ele isso. Exatamente. Hum. Tipo assim, dá uma traiçãozinha aqui, ali, aí bota a culpa no outro, nunca é culpa dele. Aí daqui a pouco isola a pessoa,
das outras pessoas, começa a dizer essa roupa não está adequada, isso não está assim, começa a dizer o que é certo, o que é errado. E chega uma hora que a pessoa se habitua. E por que a pessoa fica? Porque ela fica pensando o seguinte, nossa, mas no início era tão bom. A Preso no pessoa passado ali. fica na esperança de que aquela fase super bacana vá voltar. E existe, eu imagino, também um sentimentozinho quando a pessoa é meio agressiva, é meio controladora, um sentimentozinho de medo também do termo, né? Porque você mesmo, no seu Entendi. relacionamento que você teve, você percebeu que o cara não era bacana, não com você, mas com outra pessoa, falou, ó, esse cara pode ser assim comigo um dia, ou se ele é assim com alguém, ele é assim, ele pode ser assim. Ele se mostrou capaz de fazer Muito isso. natural ele foi muito natural naquela forma Já era agressiva. dele, né? Já era dele. E daí você se afastou naquele momento. Existem pessoas, mulheres, homens, que ficam presos nessa teia por muito tempo. O que você diria para uma pessoa que vive um relacionamento abusivo ou tá começando a achar que o relacionamento abusivo e tá pensando se sai, se termina? O que você diria para essa pessoa? Olha, se essa pessoa é uma pessoa abusiva, não é abusiva só com você. É abusiva também com... Já foi abusiva com outras pessoas, é abusiva com pessoas que convive. Então, não se iluda. Essa pessoa não vai mudar por você ou através de você. Se um dia tiver que mudar, mas não será. Porque o grande erro das pessoas que ficam numa relação abusiva é que elas acham que, por amor, elas vão fazer isso ou aquilo que vai sensibilizar o outro a mudar e voltar a ser o que era no início. Só que tem que aquilo no início não era. Era tática de sedução. Caramba, muito doida a mente humana, né? E se você tiver uma pessoa que teve uma infância onde o abuso era comum, não estou falando só abuso sexual, mas o abuso, a negligência como criança, foi negligenciada, foi exigido coisas daquela criança que eram coisas de adulto. Essa criança, aquilo já é familiar também. Sim. E o cérebro é uma maquininha muito bacana, mas ela é muito ruim para ser mestre. Ela é boa para ser soldado. O que significa? Ele trabalha muito simples, ele trabalha assim, eu vou fazer tudo que é familiar, eu repito, porque gasta menos energia. Você imagina uma máquina que tem que coordenar o sistema circulatório, respiratório, digestão, tudo, imunológico, e mais o que a gente pensa, mais o que a gente faz, e mais a nossa atividade física. É uma loucura. Então, ele preza por fazer circuitos simples e que ele possa repetir para economizar energia. O hábito, né? Exatamente. O hábito, ou talvez não o hábito, que o hábito a gente constrói, mas aquilo que foi talhado na infância, que é aquela hora que o cérebro é muito ávido de aprender, ele tende a repetir. Então, se você na infância tem um pai abusivo, seja psicológico, seja sexualmente, seja materialmente, quando isso ocorre na vida adulta, aquele padrão é familiar àquele cérebro. E a gente só muda isso quando a gente descobre que nós não somos o nosso cérebro. Porque, por exemplo, aquela coisa, penso, logo existo, é bonito, mas tem um erro. Porque não é penso, logo existo, eu sinto, logo existo. Porque existe um sentir acima do que eu penso. Sim. O cérebro gera os pensamentos. Mas não tem opção de pensamento que você tem, que você fala assim, que merda de pensamento é esse que eu estou tendo? Às vezes você não fala assim, gente, queria matar aquela pessoa, você fala, que é isso? Sim, você estranha seu pensamento. Então você não é o que você pensa só. Você é a reflexão que você tem sobre os seus pensamentos. Isso se chama consciência. Então, quando você descobre isso, e você descobre que num relacionamento abusivo, você está repetindo padrões, e você consegue falar assim, cara, mas eu não sou esse padrão. Isso é uma construção, um circuito. Eu tenho que abrir outros circuitos, porque o cérebro é como se fosse uma floresta de circuitos. Quando eu começo a ter relações boas, eu começo a criar novos caminhos e posso fazer bons hábitos. Aí a pessoa, tanto que tem pessoas de relacionamento abusivo que levam um tempo para identificar o que é um relacionamento legal. Porque começa a ter um relacionamento legal, começa a ficar com o pé atrás. Tipo assim, por que você está me tratando bem? Aí você fala assim, exatamente. Porque aquele cérebro está condicionado a ser maltratado. Então assim, mas por que você gosta de mim?
entendeu? Porque é um padrão que o cérebro tende. Então a gente tem que entender que nós somos muito mais do que o nosso cérebro. Quando a gente entende isso, isso precisa de conhecimento. Você não entende isso do nada. É o que eu sempre digo, se você tem dúvida se você é o seu cérebro, vê os pensamentos que são ruins e que você fala, cara, eu não penso isso. Isso é um outro nível, isso é a tua consciência. Eu brinco que a tua consciência é um drone que te vê daqui. Acredita nisso que te vê daqui. Faz sentido. Você falou sobre essa coisa do conforto, um conforto cognitivo ali, né? Eu estou acostumado em ser maltratado na infância, então para mim aqui é onde eu